Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 502 Mate um dos meus e destruirei sua fortaleza. Ni Yan, Blade Light, Sun e os outros varreram tudo em seu caminho. Eles lideraram a vanguarda, seguido de perto por outros da Askikers United. Derrubar uma única torre de flechas demorou para o grupo menos de 5 minutos. A Askikers United veio preparada. Antes que os jogadores da Eternal tivessem a chance de fazer qualquer coisa, foram emboscados e mortos pelos ladrões ou atingidos por magos. Em pouco tempo, todas as torres de flechas haviam caído. A maioria dos jogadores da Eternal ainda estavam reunidos do lado de fora das muralhas. Eles não tinham ideia do que estava acontecendo dentro da fortaleza. Quando as torres de flechas caíram pela força da Askikers United, suas bestas foram viradas contra eles. O que diabos está acontecendo? Por que nossas próprias torres de flecha estão nos atacando? É Nirvana Flame. Askikers United já está dentro da fortaleza. O pânico em massa irrompeu nas muralhas. Os jogadores estavam correndo como cegos em um tiroteio. Com as torres de flechas atirando neles, não passavam de bonecos de tiro ao alvo. As paredes só tinham uma entrada para baixo e tinham espaço para 10 pessoas de cada vez. No entanto, quem os esperavam na outra extremidade eram os jogadores da Askikers United. Os jogadores da Eternal nas muralhas estavam presos. Neste momento, os 1000 jogadores dentro da fortaleza prisão mágica já haviam sido eliminados. Apenas os 4000 jogadores que guardavam as muralhas permaneciam em pé. Normalmente, sem uma catapulta e com o apoio das torres de flecha na retaguarda, esta força poderia facilmente reter uma força oposta, 1, 2 ou 3 vezes o seu tamanho. No entanto, ninguém esperava que Ni Yan empregasse um método tão estranho para trazer suas forças para dentro da fortaleza prisão mágica. Foi uma emboscada de dentro para fora. Todas as defesas da Eternal se tornaram irrelevantes. Até mesmo suas torres de flecha se tornaram ferramentas para as Askikers United abatê-los. Wosh! Um raio de luz disparou para fora da torre da flecha e espetou 4 jogadores na parede. Porra, recuperem de volta as torres das flechas. Nós não podemos, estamos presos nas muralhas. Outra onda de parafusos caiu do céu. Os jogadores da Eternal eram como trigo prontos para serem colhidos, desmoronando em massa. Ni Yan, Sun e os outros observavam a batalha de uma torre de flechas. Após a chuva de parafusos, as muralhas que estavam originalmente cheias de jogadores ficaram cheias de pilhas e mais pilhas de corpos. Parecia um campo de arroz com todos aqueles fincados nos cadáveres. Sun e os outros ficaram sem palavras. Este foi o festival de abate mais unilateral que eles já haviam testemunhado. Depois de 3 ondas de flechas, dos 4000 jogadores originais nas muralhas, apenas 1000 sobreviveram. Mais 3 ondas depois e apenas alguns retardatários permaneceram de pé. As forças da Askikers United atacaram as muralhas, varrendo como uma maré furiosa e matando todos e quaisquer sobreviventes restantes. A Askikers United assumiu a fortaleza em pouco mais de 10 minutos, enfrentando pouca ou nenhuma resistência. O que fazemos com esta fortaleza? Blade Light perguntou. Askikers United era baseada em Kalori. Sua influência em Kavodim era muito fraca. Ocupar esta fortaleza a longo prazo simplesmente não era viável. No entanto, se eles simplesmente saíssem assim, cairia nas mãos da Eternal. Já que não temos utilidade para isso, vamos destruir. Ni Yan declarou em um tom casual, dava de ombros demonstrando descaso. Por terem matado Xie Yao, ele não estava satisfeito com o simples abate das forças em uma das fortalezas da Eternal. Este assunto ainda não fora resolvido. Depois de receber as ordens de Ni Yan, as forças da Askikers United começaram a derrubar tudo. Uma série de explosões soou quando jazidas enterradas de pólvora negra foram disparadas para todos os lugares, ruindo inúmeros prédios. Toda a fortaleza prisão mágica gemeu alto antes de desmoronar em uma pilha de ruínas. Os jogadores da Askikers United ainda estavam animados. Este era o desempenho mais dominante até hoje. Com apenas 109 baixas, eles mataram mais de 5000 jogadores e conquistaram uma fortaleza. Esta batalha foi digna de ser registrada na história. Chefe, vamos abater a principal fortaleza da Eternal. Aniquilar a Eternal. Ni Yan não deixou a vitória subir a cabeça. Ele sentiu que isso era retribuição suficiente para a morte de Xie Yao. Não havia necessidade de eliminá-los completamente. O colapso da Eternal não beneficia a Askikers United de forma alguma. Eles perderam muito prestígio depois dessa derrota esmagadora. Manter seu status como a melhor guilda em Kavodim provavelmente não seria mais possível. Este foi um castigo adequado. Eternal foi confrontada com 2 opções: implorar por perdão ou aliar-se à Alliance of Mages e Divine Protectors. Agora, depois de passar por essa provação, os superiores da Eternal provavelmente perceberam que as alianças não eram confiáveis. Escolher a segunda opção só iria incitar ainda mais a ira das Askikers United. Então não havia nada que pudesse salvá-los. Se tivessem mesmo um pouquinho de cérebro, a escolha era fácil de fazer. Estamos saindo, Ni Yan disse. Ele planejou ver a resposta da Eternal primeiro. Os jogadores da Askikers United canalizaram seus pergaminhos de retorno e se teleportaram de volta para Kavodim. As pessoas ficaram perplexas quando as forças da Askikers United subitamente ressurgiram em Kavodim. Mal sabiam eles que a fortaleza prisão mágica já havia sido transformada em um monte de escombros.
No momento em que Skyfire Wild Dragon, Skyfire Wing e os outros, liderando uma força de mais de 10.000 homens, se teletransportaram para uma cidade próxima e estavam prestes a partir, eles receberam a notícia de que a fortaleza prisão mágica havia caído. Eles estavam enraizados no chão, completamente atordoados. Nenhum deles esperava que a Kickers United fosse tão rápida. Isso não significa que os 5.000 jogadores que protegiam a fortaleza não aguentaram durar 20 minutos. As forças da Eternal alcançaram o lado de fora da fortaleza prisão mágica. O outrora florescente bastião era agora nada mais que rocha quebrada e escombros. As paredes foram derrubadas e danificadas além do reparo. A fortaleza prisão mágica não existia mais. Nenhum deles se atreveu a aceitar a realidade diante de seus olhos. Apenas 20 minutos atrás, esta ainda era uma fortaleza intacta. As Kickers United foi como um desastre natural, varrendo e destruindo este lugar em apenas 10 minutos. As Kickers United, implacável. Skyfire Wild Dragon respirou fundo. No momento, sua mente não estava cheia de raiva ou pensamentos de vingança, mas sim medo e apreensão. Se as Kickers United tivessem feito as coisas do modo normal, trazendo uma força de 20.000 e levando de 2 a 3 dias para cercar a fortaleza prisão mágica, ele não hesitaria em brigar. No entanto, as Kickers United, com apenas 3.000 jogadores, terminou a batalha em apenas 10 minutos. Ni Yan não lhes deu tempo para reagir. Poderia facilmente ser imaginado o resultado se as Kickers United tivesse como alvo a fortaleza de Keloi ou a fortaleza guarnição do espírito. Apenas em pensar nisso, Skyfire Wild Dragon já começou a suar frio. As Kickers United, esses malditos bastardos, vamos nos vingar. A ira de Skyfire Wing explodiu depois de ver a fortaleza prisão mágica em estado de ruína. Vingança? Tá louco? Quer jogar nossas fortalezas restantes no lixo? Você sabe por que a Kickers United atingiu a fortaleza prisão mágica em vez da fortaleza Keloi? Skyfire Wild Dragon olhou para Skyfire Wing. Por quê? Esse foi o jeito do Nirvana Flame nos alertar. Se a fortaleza Keloi fosse destruída, nossa guilda não teria mais lugar em Cavodin. As Kickers United têm a força para fazer isso, mas eles apenas visaram uma de nossas fortalezas menos importantes. Se ainda nos recusamos a recuar e continuar a provocar essa guerra, não teremos muita sorte da próxima vez. Você acha mesmo que temos alguma chance contra eles? Então o que devemos fazer? O que mais podemos fazer? Nós iremos implorar por perdão. O Nirvana Flame está esperando por nós. Skyfire Wild Dragon disse com uma expressão impotente. Ele realmente não queria que as coisas chegassem a isto. Mas não via outra escolha. Em pouco tempo, a notícia da fortaleza prisão mágica caindo tornou-se pública. Cavodin estava em alvoroço. Os jogadores em Cavodin estavam se perguntando por que a As Kickers United ainda não havia lutado com a Eternal. Será que eles estavam com medo? No entanto, de repente, surgiram notícias de que a fortaleza prisão mágica já havia caído, em menos de meia hora. Todo o curso de eventos foi compartilhado online. A batalha durou apenas 13 minutos no total. Derrubar uma fortaleza nesse curto espaço de tempo era algo inédito. Infiltração, teletransporte em grupo e um portal de transferência, essas três coisas foram engenhosamente combinadas. Este era definitivamente um acontecimento para os livros de história. É claro que a força desses 3.000 jogadores das Kickers United também era impressionante. Os fóruns explodiram com discussão. Era inacreditável que as guerras em Conviction poderiam realmente ser travadas assim. Ni Yan fez uma publicação nos fóruns. Era intitulado, Mate um dos meus, e eu destruirei sua fortaleza. Abaixo havia uma mensagem para Eternal. Se eles não pedissem desculpas por matar Xie Yao, as Kickers United destruiria a fortaleza Keloi em seguida. Esta publicação foi colocada no topo dos fóruns. Todos estavam esperando para ver como a Eternal responderia. Eternal lutaria até o amargo fim ou abaixariam suas cabeças e pediriam por perdão. Eternal certamente perderia se continuassem a lutar. No entanto, eles perderiam muita moral ao implorar por desculpas. Esta era uma situação de perder ou perder. Neste momento, a Alliance of Mages e Divine Protectors começou a tentar puxar a Eternal para o seu lado, falando sobre um pacto de defesa mútua, em conjunto resistindo contra as Kickers United e assim por diante. Entretanto, foram recusados contato. Eternal postou um sincero pedido de desculpas às Kickers United nos fóruns. Skyfire Wild Dragon e os outros foram intimidados pela publicação de Ni Yan. Se eles realmente continuassem, quando confrontados com todo o poder das Kickers United, a Eternal provavelmente seria arrancada de sua fundação. Depois de receber o pedido formal de desculpas da Eternal, a raiva dos jogadores das Kickers United foi apaziguada. Já que o outro lado se desculpou e perdeu uma fortaleza, as coisas poderiam ser ditas como vingadas.